Olá, bom dia. Hoje nós vamos para o segundo vídeo de comentários das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. No primeiro vídeo, foi postado ontem, nós estamos ainda terminando o capítulo 1. Então hoje nós vamos falar sobre o panteísmo. Então, apenas uma observação. O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, é a primeira das 5 obras que praticamente explica toda a doutrina espírita. Kardec, através dos amigos espirituais, que foram incumbidos de poder colocar toda a verdade para a humanidade, lá nos meados de 1850, por aí 1857, através de perguntas formuladas, e eles foram respondendo. A maioria se denominou como espírito da verdade, alguns deram seu nome, dentre eles São Luís. Enfim, hoje nós vamos para a parte 4, que é o panteísmo. O panteísmo é uma, como é que eu diria? Diria que Deus está em todo o universo e todo o universo é Deus. Quer dizer, Deus e tudo que a gente conhece, poderia até nem conhecer, se junta numa coisa só. Bom, então a pergunta fica assim: Deus é um ser distinto? Ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Aí a resposta é: se assim fosse, Deus não existiria, porque então seria efeito e não uma causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Então, a causa de tudo é Deus. O resto é tudo efeito. Então, Deus jamais seria um efeito. Porque se ele fosse um efeito, ele teria que ter tido uma causa antes, né? Deus existe, não o podeis duvidar. E isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não quereis ir além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditareis saber quando na realidade nada saberias. Deixais, pois, de lado todo esse sistema. Tende muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a fim de vos desembaraçardes dela. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Então não adianta a gente querer se preocupar em desvendar Deus, o que é Deus, quando a gente tem ainda muita coisa para evoluir, muita coisa para corrigir em nós mesmos, né? Aí vem a pergunta: o que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta, que é o que eu acabei de falar agora há pouco? A resposta: o homem, não podendo ser Deus, quer pelo menos ser uma parte de Deus. Por isso que ele imagina isso. Os que professam essa doutrina perguntam: pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo ou o nada não existindo em parte alguma. Deus está em toda parte.
Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a ele, a todos os fenômenos da natureza, uma razão de ser inteligente. Então, o que se pode opor a esse raciocínio? A resposta: a razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Então, vem uma pequena resposta aqui, um comentário. Essa doutrina, o panteísmo, faz de Deus um ser material, que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Quer dizer, o panteísmo, como eu falei há pouco, ele diz que Deus é tudo que existe. E ele está em tudo que existe. E o que existe é material. Né? Então, se Deus está e é tudo que existe é Deus, e Deus é tudo que existe. Não é bem assim. Né? Não adianta a gente querer chegar nesse ponto. Então, seria assim, colocar aqui que Deus é como eu. Eu sou Deus, mas sou uma coisa muito pequena. E Deus é eu, só que numa coisa muito grande. Então não é assim. Deus é Deus, eu sou eu, criação dele. Ora, a matéria se transformando sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Então, isso aqui é o seguinte, a matéria, ela não fica estável. Nós estamos em completa evolução. E tudo que é material também está evoluindo, os mundos estão evoluindo. Se Deus fosse tudo que a gente conhece, ele também estaria evoluindo. Porque se tudo que existe, Deus, é uma coisa só, não pode uma evoluir e a outra ficar parada. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Quando Deus, a gente fala que ele é imutável, ou seja, ele não muda, entendeu? Então, não dá para entender isso aí que eu acabei de explicar. As propriedades da matéria não podem se ligar-se à ideia de Deus sem que o rebaixemos em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não conseguiriam resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que ele não pode ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a construiu. Né? Então não dá para ser uma coisa só. Deus é Deus e todo o universo, toda a criação dele é a criação dele. A inteligência de Deus se revela nas suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então é isso. Encerrando aqui essa primeira parte, primeiro capítulo, o próximo é o capítulo 2, que vai falar sobre os elementos gerais do universo, que é sobre o conhecimento do princípio das coisas, o espírito e a matéria,
são questões relacionadas a esses assuntos. A propriedade da matéria e o espaço universal. Termina o capítulo 2. Eu não vou... Hoje nós vamos ficar nisso que eu acabei de encerrar, a última parte do capítulo 1. Esse capítulo 2, quem sabe amanhã já começo ele. Então é assim, se você não conhece a doutrina espírita, possa estar me assistindo, procure ler o Livro dos Espíritos, tem online para você ler na internet, você pode ter na tua casa, pode comprar, para você se aprofundar mais no conhecimento do que é a doutrina espírita, né? Se você não concordar com alguma coisa ou tiver alguma dúvida, coloque nos comentários, eu estou sempre dando uma olhada e eu espero que você possa compartilhar esses vídeos, que assim vai aumentando mais as pessoas, que você dê seu like, né? Se está gostando ou não. Se não estiver gostando também, se quiser deixar nos comentários. E ative o tal do sininho, né? Que eles falam, para você ser avisado quando eu coloco outra coisa. Tudo isso é importante para mim, porque assim o YouTube, e onde também eu coloco no Facebook, no YouTube, eles entendem que o algoritmo entende que tem mais gente interessada, né? E isso é importante. Então tá bom, hoje é uma quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. Eu agradeço por você estar aqui comigo e tenha um bom resto de dia. Até mais. Tchau.